Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um curso de paz. E hoje a gente continua falando de Jesus. Já na aula passada, acho que foi a Tati, né, quem deu a aula para vocês também sobre Jesus. Ela tratou ali do nascimento de Jesus, a gente vai falar agora da vida de Jesus, tá? Para quem não conhece, eu sou Nelson Tavares. E antes da gente começar, eu vou fazer os avisos de praxe, né? A gente queria lembrar vocês que a nossa cantina, o nosso café continua aberto, tá? Seja para consumo nos dias de reunião pública, seja para também venda de alguns itens que vão, desde porções individuais até porções familiares, você consegue levar para sua casa aquilo que você encontra aqui no Seja Barra. E quem já veio aqui, está acostumado a comer, sabe que é tudo delicioso. As meninas da cozinha são cuidadosas, carinhosas, o trabalho é acompanhado pela espiritualidade, então assim, tem todo um carinho envolvido na produção desse alimento, que é fluidificado, que é cuidado, para que além de saboroso, ele seja muito atrativo, digamos, do ponto de vista da eficiência que isso vai gerar aí para a sua vida, que vai gerar para esse consumo. A verdade, vamos aqui falar sobre isso, é que a espiritualidade narra que tanto a água quanto o alimento são espaços que carregam energia, né? Então, assim, quem come na rua e tal, a gente pode estar comendo bem e às vezes, sabe aquela coisa que todo mundo comeu num certo lugar e só uma pessoa não ficou muito bem? Às vezes pode ter ali uma questão de contaminação e tal, mas também pode ter o contrário, né? Algumas pessoas são mais resistentes para certas energias e outras pessoas são mais suscetíveis para algumas energias que, repito, estão presentes na água, nos alimentos e até na ambiência, no ar, né? E a espiritualidade fala o quanto a pessoa que produz alimentos, que cozinha, né, vamos dizer, ela tem esse cuidado com o pensamento enquanto ela cozinha, com o endereçamento das suas melhores energias para aquele alimento, para que ele seja recebido por todos aqueles que vão consumi-lo de uma maneira a aproveitar aquilo ali do ponto de vista fluídico. Então, isso é real. E aqui a gente tem toda uma orientação, ninguém começa a cozinhar sem fazer o evangelho, sem fazer a prece, sem entrar em harmonia, né, dali da produção daquele alimento. Tem esse cuidado, sim. E vocês, com certeza, vão gostar, porque é delicioso, vocês já sabem disso. Bom, outra questão é a nossa livraria. A livraria continua aberta, a gente tem ali uma quantidade limitada de pessoas que entra por vez, mas a livraria está aberta e vocês são super convidados a conhecer aqui os títulos da nossa livraria. A gente tem aqui em cima o PicPay para depósito, né, seja para custeio das despesas rotineiras da casa, seja para o educandário, seja ainda para a cesta básica ou para a obra social do Instituto Mãos Unidas, mas vocês vão ter a oportunidade sempre de contribuir se vocês puderem e se desejarem, tá bom? Nada na nossa casa, do ponto de vista da doutrina espírita, né? Nada é cobrado, a gente não condiciona nada, participação em nenhuma atividade, a nada disso, mas a casa precisa se sustentar, né? E a gente agradece muito a generosidade daqueles que podem contribuir. Último aviso, atendimento fraterno, né? A gente tem aí o atendimento fraterno agora sendo realizado à distância, pelo WhatsApp. Você pode tanto mandar mensagem de texto quanto mensagem de voz, mas não fazemos ligação, tá? Não há atendimento por telefone. Então tem que mandar mensagem. E se você precisa ou conhece alguém que precisa, pode mandar mensagem que a gente vai... a equipe toda de atendimento fraterno auxiliar em tudo que for possível e preciso, tá bom? A gente aguarda o contato de vocês. As redes sociais também têm esses números, então, assim, no momento, precisou e tal, pega ali o Instagram, pega ali o Facebook, procura lá e passa para alguém que você saiba que está precisando, ok? Então, vamos fazer o nosso evangelho para começar?
Ah, peguei errado, esse é o Livro dos Espíritos. Tem que ser o Evangelho. Vi um monte de pergunta, falei, gente, estou com o livro errado. Divórcio. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele não disse, foi por causa da dureza dos vossos... Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres. Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se então necessária. Acrescenta, porém, no início não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição não davam motivo para o repúdio um do outro. Bom, o tema é importante, em especial porque estamos aqui no curso de paz, tratando de família e de educação de filhos, né? Divórcio é sempre um processo complexo, delicado, sensível, que tem um monte de coisa em jogo. Vocês sabem, advogo em vara de família e conheço de perto a complexidade dessas questões. Essa semana mesmo estava conversando com um rapaz, com uma pessoa, na verdade um homem já maduro, que a esposa diz que não gosta dele, isso e aquilo, mas que está com ele por conta do conforto material. Disse isso claramente para ele, já mais de uma vez. E ele gosta tanto dela que não consegue deixá-la. E veja a complexidade, né, afetiva que isso tudo traz, uma complicação. Mas, apesar dessas complexidades, apesar desses fatores que a gente não consegue sondar com muita clareza, a doutrina espírita não sustenta a indissolubilidade do casamento. O que se diz aqui é, se quem uniu aquele casal foi a lei de Deus, certamente esse casal precisa ficar unido, porque tem uma razão para isso. Mas muitas das uniões que hoje acontecem, elas não têm a sua motivação na lei de Deus, ou seja, no planejamento reencarnatório desses indivíduos. Grande parte dos casamentos, né, que chegam ao divórcio, ou são ciclos que se fecham, né, ou são uniões que aconteceram sem um planejamento para elas, são uniões apressadas, em que os indivíduos estabelecem acordos de convivência, né, ali, não planejadas e, de alguma forma, em algum momento, essa falta de afeição aparece. Razão porque a doutrina espírita não se opõe ao divórcio, mas há uniões que precisam ser realizadas para trabalhar ali o resgate, inclusive resgate kármico de algumas questões. Então, assim, como é que eu vou saber no final das contas, Nelson? A gente diz assim, ninguém vai te dizer isso, né? É o seu coração e a sua consciência, lembrando que as nossas necessidades estão gravadas na nossa consciência. Se você tiver a oportunidade de refletir sobre isso, você vai de alguma maneira escutar na tua voz interior qual é a melhor decisão para cada circunstância. E teve dificuldade? Conversa, atendimento fraterno, a gente vai orientando, vai ajudando, vai trazendo um pouco de luz para algumas questões, né, que às vezes é bom conversar. Terapia ajuda também, tá? Fazer terapia, tanto individual quanto conjuntamente. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Isso está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22.
Vamos então de prece. Mestre amoroso, agradecemos a Ti, antes de qualquer coisa, a oportunidade da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos a trabalho, de estarmos nos melhorando sempre, sempre. Obrigado pela nossa família, pela existência dos nossos filhos. Obrigado pelo cuidado que a espiritualidade nos devota, auxiliando a nossa vida, trazendo conforto material, trazendo equilíbrio, trazendo proteção para os nossos filhos. Que tudo isso possa se reverter em bênçãos para os amigos espirituais que nos acompanham, que nos orientam, que nos sustentam, que nos dão suporte diante dos complexos desafios da vida. Que o Teu amor infinito se estenda sobre todos aqueles que constituem para nós verdadeiros afetos. Que eles recebam o nosso carinho, que recebam a nossa gratidão e que em qualquer que seja a circunstância, essas pessoas que o nosso pensamento agora a Ti dirigimos possam ser amparadas, socorridas, que a saúde delas esteja sempre amparada e que a convivência familiar dentro dos nossos lares seja sempre um marco de equilíbrio, de paz. Que os trabalhos desta casa possam sempre prosperar de acordo com as necessidades do planejamento para essa instituição. E que cada um de nós encontre, em cada momento da vida também, um alento, um esclarecimento, uma ajuda para saber como se comportar diante de cada desafio. Auxilie ainda, Senhor, os nossos filhos a terem paz, a terem um bom sono, a terem saúde e a estarem protegidos de qualquer forma de violência. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos trabalhar. A doutrina espírita, o próprio livro dos Espíritos, vem trazer para a gente que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Ele é guia porque definitivamente foi ele quem preparou o planeta, né? Foi ele quem, desde a fase da era geológica, de construção mesmo do planeta, né, que veio evoluindo, tudo na vida é evolução, não é diferente com os planetas. Esse planeta foi pensado, materializado, construído a partir da idealização de Jesus. E não é estalar o dedo e está tudo pronto, né? A espiritualidade amiga, sob o comando de Jesus, veio fazendo com que esse planeta progredisse para receber seres humanos. Passamos lá pela fase de mundo primitivo, estamos na transição de mundo de provas e de expiações para uma terceira fase chamada mundo de regeneração. E toda essa trajetória é orientada pelos guias da humanidade. Jesus é o grande guia de todos nós. Há espíritos chamados espíritos superiores, pela sua classificação, pela sua condição, apenas por uma questão didática, tá? Que são responsáveis por orientação de complexos trabalhos, entre eles Joana de Ângeles, que é um espírito que participou da codificação, é um espírito que tem trabalhos absurdamente complexos junto à humanidade, com dezenas, centenas de casas, núcleos de assistência, com o trabalho junto, né, de diversos, incontáveis espíritos afins, junto de instituições também, não espíritas, digamos, até não religiosas. Tem uma tarefa importante da unificação relativa das religiões. Então, Joana de Ângeles é um desses espíritos especialíssimos que fazem com que a humanidade não esteja solta, que ela esteja no rumo certo. Ainda que a gente não compreenda quais são os desígnios de Deus, ainda que a gente não enxergue o porquê de algumas coisas acontecerem, a humanidade caminha segundo o planejamento da espiritualidade. E Jesus está lá na frente, né? É o verdadeiro guia de todos nós. É como numa estrutura, né, empresarial. Você tem lá
o chefe-chefe, você tem aqueles que coordenam trabalhos e que, por sua vez, em nome da vontade do chefe, distribuem, fiscalizam, orientam, amparam os empregados, e é mais ou menos isso também. Jesus é o grande guia e modelo da humanidade, mas a gente tem alguns modelos menos perfeitos, que diz a doutrina espírita que, na verdade, não são modelos, são comportamentos adequados que a gente deve seguir como uma forma de se adequar ao que a nossa evolução necessita. Porque guia mesmo e modelo da humanidade, porque incólume, porque puro na sua própria essência, Jesus, e apenas Ele. Existem outros que a doutrina, né, não a doutrina espírita, mas, em geral, uma doutrina mais espiritualista, vai chamar de espíritos crísticos, como o Buda, como outros espíritos. Eles narram que são espíritos realmente de moral elevada, que trazem uma série de benefícios para a humanidade, que vieram contribuir para o nosso progresso moral, sim, porém, não são espíritos puros. Espírito incomparável, porque não houve espírito mais evoluído que este, pisando na terra, foi Jesus. Tá? Não houve encarnação neste planeta mais significativa de espírito mais puro que Jesus. E ele, na proposta da segunda grande revelação, vem orientar a humanidade com os seus ensinamentos. Hoje, a gente tem a visão de Jesus com essa complexidade toda. E dentro dessa proposta, a gente olhando o Evangelho, a gente olhando a história de Jesus, né? A gente olhando a sua vida, a gente tem diversas questões aqui para poder refletir com vocês. A primeira delas é que Jesus propõe a ideia do amor como o maior mandamento. A gente sabe que o maior mandamento que Jesus trouxe é o amor. Os fariseus tinham muitos momentos de estratégia, como é que a gente diz isso, gente? De testar, de colocar em risco a autoridade, a coerência de Jesus. Jesus tinha uma capacidade de entender, de analisar, de conhecer o nosso íntimo, que é uma coisa muito fora do comum. E Jesus, nessa complexidade de conhecer o nosso âmago, de conhecer a essência da nossa vontade espiritual, Jesus, em algum momento, vai dizer, vai ser testado, né, pelos fariseus que perguntam assim, qual é o maior mandamento? Né? E aí o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele pregava o auxílio, a caridade, a ajuda ao semelhante, daí por diante. E naquele momento histórico-social, adorar a Deus significava ofertar, né? Fazer oferendas. Era a visão ainda politeísta que se tinha. Jesus, entre outras coisas, veio trazer uma visão monoteísta, né? De um único Deus. Mas essa visão, né, mais material, mais materialista mesmo, de que a gente precisa ofertar coisas materiais ao invés de transformar a própria vida, isso precisava ser revisto. Essa foi uma das tarefas de Jesus. E quando ele faz isso, ele é testado pelos fariseus que querem ouvir dele, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar a Deus significa não ajudar meu semelhante, tem alguma coisa errada aí no teu raciocínio, entendeu? Só que ao invés disso, Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo, ao meu próximo, como a mim mesmo. Ele vai lembrar que o amor ao meu semelhante, amar a ele como a mim mesmo, só fazer a ele aquilo que eu gostaria de receber, é também como amar a Deus. Por quê? Porque aquele que acolhe aquele que sente frio é a Deus, é a Jesus, é aos bons espíritos que ele está acolhendo. Porque o mérito que eu vou colher daquilo ali, é fundamental para esse meu desenvolvimento. Tá?
A mesma coisa aconteceu em outras circunstâncias quando perguntavam a Jesus coisas que constituíam verdadeiras armadilhas. Mas em toda e qualquer circunstância, Jesus falou o que tinha que ser dito, sem meias palavras, sem camuflar nada, mas ao mesmo tempo ele deixou muito claro onde estava a verdade, onde estava a vontade do Pai, como se alcançava o reino dos céus. Então, dentro dessas circunstâncias, quando Jesus vem propor a lei do amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo, a gente tem um conceito né, de amor ao próximo, que é muito, muito, muito parecido com o conceito de perdão e auto-perdão. Por quê? Porque apesar de serem coisas diferentes, né, uma coisa é amar, outra coisa é perdoar, não há, pela condição de cada um de nós, não há ninguém que deixe de ter algum tipo de dificuldade. Todos temos algum tipo de dificuldade. Todos temos limitações. E mais do que limitações, nós temos uma condição espiritual que ainda não nos permite enxergar algumas coisas. E dentro dessa perspectiva, não tenham dúvida, as pessoas que estão, por exemplo, para se divorciar, como a gente viu hoje, elas vivem momentos de muita angústia, elas vivem momentos de muito desequilíbrio até. E trabalhar com a proposta da lei do amor é, antes de tudo, reconhecer, não é nem conhecer, é reconhecer que, de alguma maneira, a gente ainda precisa colaborar com o próximo. De alguma forma, a gente vai acabar percebendo esses caminhos. A incitação à prática da caridade, a compreensão da complexidade do porquê que a gente vive as coisas, isso traz muitos, muitos, muitos benefícios para qualquer indivíduo, qualquer. Mais uma vez eu repito, eu insisto que cada um tem que consultar a própria consciência para saber aquilo que faz. Mas a doutrina espírita traz essas orientações. É a doutrina espírita quem vai nos permitir saber o que decidir, como decidir, quando fazer cada uma dessas coisas. Tá bom? A gente deseja sorte aí nessa reflexão. É importante que vocês, de alguma maneira, se enxerguem como pessoas que estão aptas, sim, a prestar a caridade onde quer que você esteja. Algumas pessoas se julgam indignas de prestar a caridade, porquanto acham que não tem nada para oferecer, né? Porém, a gente, ao contrário, vai sustentar e vai dizer enfaticamente: todos, absolutamente todos, temos alguma coisa para oferecer para alguém. É óbvio que, em nome da paternidade ou da maternidade, o auxílio aos filhos é alguma coisa bem complexa. A gente sabe que educar não é fácil, a gente sabe que, de alguma maneira, esses espíritos criam resistência, porque, como qualquer encarnado, o fato de a gente estar, de alguma maneira, comprometido, né, com o que diz a doutrina, com o que diz o Evangelho, com o que diz o Livro dos Espíritos, é uma forma de afastamento daqueles que são inimigos dessa mesma conduta. Então, muitas pessoas, foi o caso, por exemplo, do meu filho, né, buscam, em algum momento da vida, meu filhote tem 14 anos, né, buscam, assim, espontaneamente, conhecer melhor, entender melhor. O meu filho não tem um movimento de busca da religião, mas ele teve uma curiosidade sobre a religiosidade, sobre essa conexão, que ele perguntava coisas, chegava e perguntava coisas assim. Como é que funciona isso? Como é que é aquilo e tal? Isso é muito natural, é uma coisa espontânea no indivíduo, né? E a gente precisa, de alguma forma, buscar isso. Voltando lá à questão dos fariseus, né, quando eles faziam aquelas armadilhas para Jesus, eles queriam que Jesus se contradissesse. Acho que é isso, né? Ou, se não, fiz aqui um neologismo.
que ele pudesse se contradizer dentro daquilo que ele propunha nas multidões, do diálogo que ele sustentava e quando ele era, de alguma forma, incitado a falar lá pelos fariseus. E ele, em nenhum momento da sua trajetória, em nenhum momento dos seus 33 anos de vida encarnada, ele foi incoerente. Nem incoerente com o seu discurso, nem incoerente com as suas ações, nem incoerente com nada no final das contas. E quando a gente fala em Jesus como guia e modelo, algumas pessoas, o próprio Divaldo já comentou sobre isso, ele vai dizer, olha, Jesus é guia e modelo, é verdade. Jesus falando, a gente tem que tentar seguir sim, porque realmente o que ele fala é útil para a nossa vida, ele tem lá a inspiração da espiritualidade, ok que isso seja bom. Porém, sem dúvida é bom, né? Porém, a gente tem uma particularidade. A particularidade, quando a gente fala aí que Jesus tem todo um trabalho, né, de sustentação, de orientação, é que quando Jesus fala sobre todas essas coisas, a gente precisa reconhecer que essas mensagens são para todos, né? Às vezes, até pelo fenômeno mediúnico também, a gente recebe orientações bem específicas, como é o caso da leitura aleatória no Evangelho. Essa é uma forma, é uma modalidade de orientação da espiritualidade amiga. Mas, às vezes, a gente tem algum auxílio menos evidente, alguma coisa mais complexa, alguma coisa que não seja material. É uma orientação assim mais genérica. E aí, cada um vai acionar aquilo ali de acordo com a maneira como entender. Ou seja, a maneira como o cérebro daquela pessoa registrar. Existem especialistas no campo espiritual que vão trazer palavras, ideias que precisam ser ditas com maior ênfase numa palestra, num curso desse, porque elas ecoam na alma do indivíduo de uma maneira um pouco mais significativa. A gente percebe que a pessoa sente aquela presença espiritual. Então, diante disso tudo, queria reforçar com vocês que a nossa casa está extremamente segura do ponto de vista aí do coronavírus, né? Ela está bastante segura, mas a gente compreende que se eventualmente vocês quiserem assistir de casa, porque, de alguma maneira, a gente acaba comentando isso, né? Ainda mais sendo tudo família, e não é fácil, mas também não é difícil a gente fazer essas transformações. Eu digo que não é fácil porque aqui na Barra, por exemplo, a gente tem algumas limitações geográficas, limitações espirituais, limitações que decorrem da condição social dos indivíduos, né? Alguns problemas mais ou menos recorrentes. Mas fora da vida material, a gente também enfrenta desafios. E esses desafios, entre eles está, entre os maiores, a questão do auxílio espiritual, né? O fato de a gente ter filhos que a psicologia identifica algum problema, esses, aspas, filhos problema, eu odeio adjetivar, mas vamos lá, eles trazem para a gente algumas características. E a gente precisa trabalhar essas características a fim de conseguir minimizar as dificuldades que os nossos filhos sofrem. Jesus tinha uma habilidade magnífica de perceber no nosso íntimo quais eram as nossas intenções. De tocar, de olhar, de ler a aura, Jesus conseguia enxergar todas as coisas relativas ao mundo espiritual, relativas à possibilidade absoluta de ter uma vida melhor. Tá bom? Agora, a gente sabe também que nem sempre é fácil manter relações em que esses conflitos, esses atritos se estabelecem. E a orientação de Jesus é a de amar os nossos inimigos. Isso considerando que você tem uma relação familiar muito, 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 muito difícil, tá? A ponto de considerar essa pessoa como um inimigo seu. Jesus propôs, amai aos vossos inimigos.
se vides a mim oferecer uma oferenda, antes disso, vá e se reconcilie com o teu desafeto. Vá e te concilie com o teu desafeto. Isso é fundamental de a gente observar, porque a gente está vendo que o perdão, como eu dizia antes, estou fazendo aquele link do perdão e do auto-perdão, o perdão está na base essencial desse crescimento espiritual. Se você pretende crescer espiritualmente, é indispensável que a gente faça isso. Tem que observar com cuidado, gente, porque muita gente se arrepende dos atos que pratica. Muita gente, de alguma maneira, enxerga, vamos dizer, né, a doação de um corpo que está encarnado, porque quando a gente está trabalhando, a gente está doando o nosso corpo, a gente está doando a nossa energia, a gente está doando o nosso tempo. Muitos entendem que a doação do nosso corpo para as atividades evangélicas, para as atividades de prática do bem e da caridade, seja alguma coisa que tem que vir na nossa vida no melhor momento. Eu agora não estou no melhor momento para começar um trabalho, porque isso, porque aquilo. Bom, é verdade que a gente tem que viver a vida material, a gente está encarnado, a gente está na matéria, a gente tem que viver na matéria. E se tem aí alguma tarefa, algum impedimento profissional e tal, isso é super compreensivo. Mas é verdade também que o espírita, por conhecer tudo isso e por não ter necessidade de ler 2, 3, 4 livros sobre o mesmo assunto, a gente pode pegar simplesmente as ideias nas obras de maior referência, mas a gente tem sim a possibilidade de, nessas circunstâncias, ajudar, orientar, deixar tudo garibadinho, né? Sabe assim? Sabe aquela limpeza, aquela garibada final que a gente dá para poder vender uma coisa? Então, a gente precisa dar uma garibada na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, a fim de deixar as coisas equilibradinhas. E qual é o nosso, o ânimo, aquilo que nos... Estou com ânimos na cabeça, né? Que é esse desejo, esse ímpeto interior, aquilo que manifesta verdadeiramente a nossa vontade. Bom, fisicamente falando, a gente pode dizer que esse estímulo é o desejo sexual, a gente pode dizer que esse estímulo é o conforto material, a gente pode dizer que esse estímulo é A, é B, é C, é D, é F, G, até as questões aí menos grosseiras. Mas eu, de alguma maneira, preciso dizer para vocês que esse estímulo, à luz da doutrina espírita, não precisa ser um estímulo material. A gente tem uniões muito bem-sucedidas, a gente tem casais extremamente felizes, que estão juntos há muitos anos, e o que motivou a união dessas duas pessoas é nada mais, nada menos que nada mais, nada menos do que espíritos mais evoluídos. Não são espíritos sofredores que fazem planejamento e execução de planejamento. Então, diante dessas circunstâncias, amar a Deus sobre todas as coisas aponta para o elemento fé, por que não? Agora, amar ao próximo como a mim mesmo aponta para a questão mesmo do bem material, da gente fazer isso com calma, fazer corretinho, né? Não dá para a gente fazer de qualquer jeito esse tipo de coisa. Em especial porque hoje a leitura saiu, né, Espinafre, eu me lembrei de tudo isso, porque tem tudo a ver com família. Mas em lugares em que não vai acontecer desse jeito, porque a gente tem uma outra diferente proposta, aí a gente precisa entender esse valor total, né? A gente precisa entender o que representa esse valor que a gente está agregando à nossa vida. Porque a cada ponto, a cada momento, a cada circunstância que eu vou agregando pontos de mérito, eu vou agregando também valor à minha condição espiritual. Tá? E é claro que esse valor não é um valor de dinheiro, de moeda, é um valor de mérito, né, à luz de Deus, mas é importante a gente sinalizar isso. Um que teve a sua vida inteira transformada para poder mudar os rumos que a humanidade vinha tomando naquele momento, esse é Francisco de Assis. Esse é Francisco.
A gente tem, a gente teria hoje, né, uma pessoa aqui para poder ajudar. Eu pensei a gente ter alguém dividindo algumas ideias e tal, mas acabou não rolando, então vai ficar para uma outra oportunidade. O curso já está acabando, para vocês terem uma ideia, acho que tem mais uma aula só, aula a aula, depois tem sei lá o que, enfim, a coordenação do curso certamente está fazendo esse trabalho com vocês, de informá-los como é que as coisas vão ficar, mas que bom que a gente tem aqui agora a oportunidade de dar conta de tudo isso sem precisar fazer grandes transtornos nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Estou tentando trazer a maior quantidade de informações possível, né, para a gente poder enfrentar toda essa complexidade, mas eu vou reconhecer para vocês que nem sempre, eu vou repetir, nem sempre a gente tem as melhores condições para a gente se desenvolver. A gente vai ter sim um momento adequado, espiritualmente correto para você tomar decisões importantes na sua vida, mas mesmo assim, diante das circunstâncias mais simples, diante dos fatos menos relevantes, você poderia receber ali o auxílio lá do colega, né? Bom, é importante que a gente diga, gente, que já que a gente está falando de educação dos filhos, essa é sempre uma meta minha, trabalhar esse aspecto, é muito difícil educar, né? Vocês já devem ter percebido isso. É bem difícil. É difícil a gente saber que existe alguém que depende essencialmente de nós, alguém que, como se diz, né, é uma tábula rasa, alguém em que a gente vai escrever o início dessa história, porque os filhos vivem aquilo que os pais orientam que eles sejam, até que eles ganham autonomia gradativamente e vão podendo fazer muito mais. O que a consciência deles manda do que aquilo que, de alguma forma, é o que a gente acha certo, ou que a gente manda, ou que a gente recomenda, mesmo que seja dentro de uma casa espírita. E aí a gente precisa falar que, nessas circunstâncias, a gente vai encontrar alguns benefícios, digamos. A gente vai encontrar algumas peculiaridades, tá bom? A gente viu aí, pelo menos apareceu ali para mim uma foto, não? Hein, Leandro? A gente viu uma foto ali, não? Ou eu estou tendo visão? Pode ser, né? Não apareceu o menino? Que coisa. Você botou para eles alguma coisa, slide? Não? Tive essa impressão, menino. Que coisa. Aí eu falei, não deixei slide, o que ele está botando? Eu falei, gente, de onde estou vendo esse slide? Então já deve ser a Laura que está chegando aí, já com os slides para o outro curso. Ai, gente. Vamos lá. Deixa eu retomar o raciocínio, que eu até perdi o raciocínio. A gente que tem filho, né, tem essa tarefa árdua, a gente, muitas das vezes, a gente sabe do sacrifício que da abstinência de sono, de tempo, o trabalho que se dedica, a energia que se gasta, né? Mas se a gente pode oferecer alguma coisa de melhor para os nossos filhos, é a gente entender que a vida material é importante, ela precisa ser vivida com qualidade, a gente precisa investir no futuro material desses filhos, mas o grande legado, eu vou repetir, o grande legado que a gente deixa para filho é o que ele não consegue perder para a matéria. Quando eles desencarnarem, eles levarão com eles esse aprendizado. Aquilo que o mundo espiritual, de alguma maneira, reconhece e valida como sendo o maior investimento. Se isso acontecer de forma plena, né, a ponto de eles saberem em cada circunstância da vida como é que funcionam as leis que regem o universo e como é que isso repercute na vida deles, isso já vai estar bom demais. Agora, é claro que se a gente puder também oferecer conforto material, se a gente puder oferecer uma boa escola, educação e daí por diante, isso será melhor ainda.
Mas e na impossibilidade de a gente oferecer as duas coisas quando essas coisas estão em choque? Olha, raramente elas estão em choque. Esse choque é muito mais de interesse pessoal e muito menos de um choque real desses valores. Uma vez veio uma pessoa dizer assim, eu queria tanto que o meu filho se engajasse mais no movimento espírita, mas ele está fazendo Enem, depois vai fazer faculdade, ele diz que não tem tempo, tal. Eu digo, querida, deixa o seu filho fazer o Enem. Porque, a rigor, a frequência a uma instituição religiosa é muito útil, sabe? Para que a gente possa, vamos dizer assim, aproveitar, né? A ambiência, a orientação e daí por diante. Mas há também circunstâncias em que a gente precisa reconhecer que se há um momento da vida em que a gente tem que se dedicar à profissão, ao estudo e tal, e não ao aspecto religioso, esse momento é essa fase ali, do fim do ensino médio, início da graduação, em que ele está construindo uma personalidade, escolhendo uma carreira, investindo nela. E aí os amigos espirituais vão dizer assim, não tem problema que ele não tenha tempo para desenvolver ou para dar conta da sua espiritualidade neste momento. Se ele teve uma boa base lá na infância, e se sempre que puder ele estiver frequentando e tal, mas só puder se dedicar mais ativamente, frequentar, assumir responsabilidade na casa espírita, depois dessa fase, nenhum problema. Aliás, pode ser antes também, né? Mas dar uma pausa nesse momento de vida não é um absurdo. Eu quero dizer que a espiritualidade, quando prevê e planeja para a gente as coisas, eles consideram que a gente vai sim precisar de um pouco mais de tempo para o investimento na vida material. E nenhum problema com isso, né? Isso muitas das vezes está até no nosso planejamento. A escolha da profissão, muitas das vezes, não é aleatória. Ele vai encontrar no seu ambiente profissional aquilo de que precisa para poder crescer. Então a gente mesmo tem uma ansiedade muito grande com a vida material e esquece da vida imaterial, da vida imortal, da vida no plano espiritual. Se Jesus trouxe uma contribuição para a gente, né, como guia e como modelo desta humanidade, tem a ver com encontrar o reino dos céus. Encontrar o reino dos céus, além de caracterizar essa paz interior, essa plenitude, né, de que tanto fala Joana de Ângeles, isso também tem a ver com a compreensão de como é que funcionam todas as coisas. E Jesus disse assim, o reino dos céus não é um lugar físico, tá? O reino dos céus é um estado de espírito. Ele constitui uma maneira como a gente lida com a vida, com as leis do universo, com a nossa realidade, com os nossos desafios. O reino dos céus é um estado interior de compreensão, de aceitação, de devoção a Deus, de melhoria de si mesmo e daí por diante. Então, se Jesus trouxe não só uma coisa importante no seu discurso, mas na sua própria vida, vivida, experimentada, isso tem a ver com a busca do reino dos céus num lugar imaterial. Então, se a gente precisa reconhecer isso, a gente também precisa investir menos nessa vida material. Eu quero dizer, a gente gasta tanto tempo investindo em escola, curso de inglês, isso, aquilo, correria, Enem, blá, 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 e a gente às vezes não gasta tempo suficiente para ajudar esse filho a enfrentar uma adversidade da vida, a lidar com a morte, a lidar com a frustração, a lidar com a não realização de um sonho, questões que estão vinculadas às experiências espirituais e à inteligência emocional. Então, a gente, com o exemplo de Jesus, na tarefa paterna, materna, não pode deixar de reconhecer, o amor como o verdadeiro e mais importante mandamento e estimular os nossos filhos. Só para ter um exemplo, a gente fechar, porque o nosso tempo já está no finalzinho, eu, no outro dia, cheguei a casa e tinha uma bicicleta amarrada, assim, tem uma grade próxima à minha vaga, tinha uma bicicleta ali amarrada na minha vaga. E eu estava super cansado, assim, sabe aquela... Você vê, assim, o momento de você chegar a casa para tomar aquele banho, não quer nem comer, tomar aquele banho e dar aquela descansadinha, né, o tamanho, o cansaço e tal, aí eu encontro uma bicicleta na minha vaga. Aí eu digo, meu Deus, de quem é isso e tal? Aí vai ver, um por um, isso e aquilo, e blá, blá, blá. Deu quase 2 horas, eu não consegui descobrir de quem era, porque o abençoado largou ali e saiu. Então, assim, é aquele momento que a gente é tomado de uma paz interior, sabe como é? Que nada, é uma fúria que a gente fica e a gente só tem vontade de esganar
a criatura que fez um troço desse. Nossa vontade é de sair chutando o que vê pela frente. E não estava com os filhotes, né? Nesse momento eles não estavam comigo, mas quem está com eles e num momento desse passa por uma adversidade, isso é só um exemplo, o exemplo que a gente dá, a maneira como a gente reage é um verdadeiro paradigma de como ele vai se comportar para ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais equilibrada. Então, não é só quando a gente educa ou fala, quando a gente age o tempo inteiro, filho repara. Filho vê o que a gente faz o tempo inteiro e pode estar no consciente ou no subconsciente, mas ele registra tudo o que a gente faz, da maneira como a gente reage, o que a gente vive, enfim. E é fundamental que a gente enxergue em Jesus a capacidade de ver que nem tudo a gente tem que ganhar aqui. Às vezes a gente tem que fazer um investimento de ganhar após a desencarnação, lá no mundo espiritual, porque é ali que vai estar o nosso grande mérito. Eu não sei em que canal foi, mas esses dias eu estava revendo o filme do Chico, que estava passando em algum canal fechado aí. Eu não vejo televisão, então o povo é que vê e eu vou pegando de tabela ali algumas coisas quando estou passando. E o Chico traz uma psicografia belíssima de um filho desencarnado e como ele fala mãezinha, não sei o que, papai, porque ele, ao desencarnar ele se dá conta da realidade e aí passa a ter um discurso mais carinhoso, isso é natural, isso acontece com os desencarnados, tá? E ela diz, eu não acredito, você é um charlatão, meu filho nunca falaria desse jeito e tal, tal, tal. E além de rasgar a carta, cospe no rosto do Chico. E ele continua os trabalhos como se nada tivesse acontecido. Saber reagir às dificuldades é uma lição de vida para os nossos filhos. Porque ainda que na personalidade deles eles tenham um comportamento diferente, eles vão dizer, gente, olha o meu desequilíbrio e tal, mas o meu pai não era assim, mas a minha mãe não era assim. E aí ele passa a ter um paradigma ali, um estímulo, né? Isso é fundamental. Eu vou confessar a vocês que eu não curto muito essas exposições teóricas, essas coisas de, porque blá blá blá, porque na Galileia, porque não sei o quê, porque a cor da sandália de Jesus. Eu acho que se Jesus veio para seguir modelo, a gente tem que pegar o comportamento de Jesus e reproduzir isso para alcançar uma melhoria espiritual. Não estou dizendo que o conhecimento sobre religião, sobre doutrina, sobre toda essa questão, né, religiosa mesmo, não seja útil. Mas cada um tem o seu cada um e cada um dá a sua contribuição. Eu entendo que a minha grande contribuição na vida de quem passa por mim é o aspecto prático, trazer isso para a vida prática. E eu acho que é isso também que vai ajudar vocês a terem sucesso na jornada de vocês. O Livro dos Espíritos diz que a paternidade e a maternidade têm o status de verdadeira missão. Desejo e rogo a Deus que vocês sejam bem-sucedidos nessa trajetória. Tá bom? Bom, vamos fazer a nossa prece. E eu queria dizer que esse é o último encontro que a gente está tendo esse ano no curso dos pais. Acho que a gente só tem mais uma, talvez 2 aulas, não sei dizer. E a gente não se vê mais esse ano, né? Não aqui, pelo menos, no curso dos pais. Eu tenho uma alegria enorme de poder estar aqui, porque eu reconheço o quanto é difícil ser pai, o quanto é difícil ser mãe, o quanto é difícil viver em família, né? E poder pensar um pouquinho aqui com vocês, além de alguma forma ajudar, é uma forma de dizer para a gente mesmo aquilo que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ouvir. Então, manifesto aqui a minha alegria e a minha gratidão por dividir esse espaço com vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Joana de Ângeles, mentora amorosa, trabalhadores espirituais que nos acompanharam ao longo de todo esse ano com este curso, que de forma silenciosa no mundo espiritual atuam para que as nossas famílias estejam bem, em equilíbrio, que estão presentes nas nossas casas durante a realização do Evangelho no lar. Vocês que nos intuem nos momentos difíceis, que nos inspiram nos momentos de mais dor, de mais dificuldade, queremos só agradecer, 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 agradecer toda a assistência que nos foi permitido receber. Tá bom? Que o ano que vem seja marcado pelo retorno presencial dos trabalhos desta casa, que estas portas se abram para receber as crianças, que possam passar pelo passe, que possam aproveitar esta ambiência, que a vida volte a ter o equilíbrio de que a gente tanto precisa para seguir a nossa jornada de forma um pouco menos dolorosa. Que assim seja.
Um abraço a todos.